Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roteiro de reflexão. Família, berço da vocação sacerdotal. No segundo encontro de hoje, estaremos falando sobre Seminário de Mariana, família dos seguidores de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o mês vocacional e neste ano, refletindo de modo especial sobre o Seminário São José de nossa Arquidiocese, que está completando seus 270 anos, lugar em que são formados os discípulos de Jesus, vocacionados ao sacerdócio. É na alegria e no amor que conseguimos responder com fidelidade ao chamado de Deus. O Senhor chama sempre e a alguns chama para deixarem tudo e o seguirem, formando assim uma nova família de fé. Neste encontro, queremos refletir sobre o seminário como a família dos seguidores de Jesus Cristo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oração inicial para todos os dias. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. 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 Motivação. Ao se encarnar, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a família humana e lhe conferiu uma enorme dignidade, juntamente com Maria e José. Nela, ele cresceu, desenvolveu a sua fé judaica e pôde assim compreender quem ele era e qual a vontade de Deus a seu respeito. Em determinado momento de sua vida, ele toma consciência que era necessário sair daquela estrutura e iniciar a sua missão pública. Sai pelas montanhas e vilas da Galiléia e da Judéia, como grande missionário do Pai, ensinando e pregando com a vida, suscitando a fé e a conversão. A sua palavra logo toca os corações dos homens e mulheres, e, por isso, chama alguns a segui-lo de forma mais próxima, e assim cria, podemos dizer, o primeiro seminário, o grupo dos 12 apóstolos, e forma com eles uma nova família. Família não mais de sangue, mas daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Deste modo, ao longo dos tempos, Jesus continua chamando homens e mulheres ao seu seguimento para os diversos ministérios na igreja. De modo especial, chama alguns homens para o sacerdócio ministerial
para se dedicarem de modo total e livre ao anúncio da palavra, ao cuidado pastoral, a manterem a sua presença viva por meio dos sacramentos, a serem pastores. Tal missão não pode ser realizada de qualquer modo e, por isso, foi constituído na Igreja uma instituição chamada seminário, com a missão de ser o espaço propício para a formação humana, espiritual, acadêmica e pastoral daqueles que são chamados ao ministério sacerdotal. O seminário é um lugar e um tempo propício para o discernimento e amadurecimento da vocação sacerdotal. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Toda vocação nasce em uma família. A família é o primeiro seminário de um sacerdote. Muitos são aqueles que se despertaram para a vocação sacerdotal, graças à vida de oração, à participação na comunidade eclesial e ao testemunho familiar. E depois da família, grande responsabilidade tem a comunidade eclesial no processo vocacional da criança e do jovem, que sente desejo de consagração da vida, através do sacerdócio ministerial. Todo sacerdote é tirado do meio do povo, da sua comunidade, para voltar depois para o meio do povo, para servir e ser sinal de Cristo, bom pastor. Todos. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Consciente da vocação e do chamado de Deus para o sacerdócio, a vontade de ser padre arde no coração do vocacionado e ele é chamado a fazer a sua primeira renúncia à família biológica. Renunciar à família biológica não significa abandonar os laços familiares em prol da causa do reino de Deus, mas priorizar o seguimento a Jesus Cristo e seu projeto de vida e salvação. Todo aquele que deixa seu pai, sua mãe, ganhará 100 vezes mais. Para muitas famílias, esta decisão pode trazer muitas alegrias, mas para outras pode trazer tristeza e angústia. Mas Deus usa de tudo isso para fortalecer a vocação. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Ao se decidir por Cristo, o vocacionado não está sozinho. Juntamente ele estão muito que queres também definir a sua vocação. Todos trazem a mesma convicção, querem ser padre, querem servir a igreja, querem doar-se para que o povo tenha vida. E assim cada um tenta se afastar
afastando fisicamente da sua família biológica. Se insere em outras famílias, muito maior, a família dos seguidores de Cristo. E a promessa de Jesus não demora em se realizar, ganhar-se muitos irmãos na vida comunitária, nos seminários, muitos pais e mães no trabalho pastoral, na atividade missionárias. Senhor, chamastes aqui estou, chamaste-me aqui estou, Senhor, chamastes aqui estou, chamaste-me aqui estou, O seminário, como a família dos seguidores de Cristo, significa o espaço privilegiado para estar com Jesus, aprender todo o necessário para ser sinal visível dele no mundo. A formação que é oferecida nesta nova família, o seminário, toca toda a realidade do vocacionado, o seu aspecto humano-afetivo, a vivência comunitária, a dimensão acadêmica e, de modo muito profundo, molda o seu coração e sua vida pela espiritualidade e pelo contato com o povo na experiência pastoral. A marca desta nova família é fazer a vontade de Deus e, deste modo, seguir os passos de Jesus, tornando-se seu fiel discípulo missionário. Para isso, é necessário ter cada vez mais um coração semelhante ao do Senhor, um coração de pastor, para amar os que Ele ama, para ser como Jesus. Fato da vida. Nos idos de 2009, em uma comunidade na região norte da Arquidiocese de Mariana, 2 jovens adolescentes, na ocasião com 15 anos, sentindo-se chamado por Deus à vocação sacerdotal, a partir da experiência de fé vivida na família e dos testemunhos da comunidade eclesial, decidiram ingressar no seminário de Mariana. Tendo feito os encontros vocacionais e a semana vocacional, foram aprovados para a comunidade vocacional Nossa Senhora da Assunção, que estava situada em Barbacena. Apesar de tão pouca idade, os 2 não resistiram em deixar sua família, encarar esta aventura de amor. Partiram alegres e convencidos de estarem fazendo a vontade de Deus e, principalmente, contando com o apoio dos seus pais, que ficaram felizes com a trajetória vocacional dos filhos. Obviamente, sentiram a partida deles, mas confiaram em Deus e pediram insistentemente na oração pela felicidade dos 2, dando-lhe liberdade e discernimento vocacional. E assim, ao chegarem para a nova etapa de suas vidas, os 2 foram surpreendidos, pois estavam ingressando numa nova família, com muitos irmãos, pais, mães e, acima de tudo, estava ciente de que o amor de Deus guiaria suas vidas e suas vocações. E a cada passo o coração se dilatava na alegria de seguir Jesus, na possibilidade de servir o seu povo. Destes 2, um já é sacerdote e o outro se prepara para a sua ordenação.
Fato da Bíblia. Nas páginas do Evangelho, contemplamos Jesus constantemente chamando ao seu seguimento. Quem segue Jesus nada perde, ao contrário, é fortalecido em sua vida e ganha muito mais. Acolhamos a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Primeira pergunta. O que o Evangelho nos diz? Quais pontos chamaram sua atenção? Bom, 2 pontos me chamam a atenção nesse Evangelho. O primeiro ponto é a motivação que Jesus vem dar na figura de Pedro, digamos assim, de Simão. Né? Ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pescado nada. Aí Jesus falou com ele: não, lança as redes de novo. Aí Simão falou: mas mestre, eu já fiz isso a noite inteira. Aí ele fala: não, lança de novo. Aí ele lança as redes, porque confia na palavra de Jesus, e ele pesca grandes quantidades, que ele ficou até assombrado com isso, todos ficaram. Aí eu acho que isso é uma motivação para a gente, principalmente nos tempos de hoje, né? Dá uma ideia de que coisas melhores virão, de que dias melhores virão. Por mais que eu tenha trabalhado a noite inteira e não tenha dado certo, há ainda uma possibilidade com Jesus, né? Acreditando que as coisas vão melhorar. Essa é a primeira parte que me chama a atenção, dessa motivação. E a segunda, que é o que a gente está falando aqui, é esse, né? Não, agora você vai ser pescador de homens, larga tudo e me segue. E Simão, Pedro, ele nem reluta com isso, ele vai. Ele se entrega nessa vida de Jesus, por entender
qual era a importância disso, qual era a importância dessa missão. Então, para mim, esses 2 pontos chamam atenção. Simão Pedro atendeu tanto ao chamado de Jesus e quando Jesus disse, né, porque até então Pedro não acreditava muito, né, em Deus, digamos assim, né? Aí ele, a partir do momento que Simão Pedro passou a entender melhor da palavra de Deus, quando Jesus disse, Pedro, irá e sobre essa pedra hei de edificar a minha igreja. Então é um outro fato também que me chama muito a atenção nesse evangelho. Segunda pergunta. Quais as relações são possíveis fazer com o chamado dos discípulos no evangelho com o que acontece hoje? Com o que aconteceu hoje? Desculpa aí. Então, é muito interessante, né? Porque o tema do segundo encontro é justamente o seminário, né, de Mariana, como essa família para os sacerdotes, né, para aqueles que se entregam nesse chamado. E ele faz esse comparativo lá atrás, né, como que quando Jesus começa ali a chamar os 12, como se ele estivesse formando ali também um seminário, como se fosse um seminário lá atrás, né? E é interessante essa forma que Jesus chamou e continua chamando, né? Quando ele estava lá e uma multidão cercava ele. Ele percebe os barcos, né? E ele dirige até o barco para poder dirigir aquela multidão, né? Que certamente Pedro, né, João, né, também ouviram ali aquela mesma mensagem, né? Mas quando ele termina aquela mensagem, ele tinha um chamado especial para eles, onde eles pedem para ir um pouco mais adiante no lago, né? E quando eles vão ali mais adiante, né, eles recebem essa palavra de Jesus, né, de mandando lançar novamente a rede, né? Que Pedro ali, eu creio que se fosse transformar em nossas palavras hoje, né, deve ter pensado, mas fiquei a noite inteira com esse negócio, eu sou pescador a vida inteira, né? Mas não, ele não negou aquilo, né? Ele pegou para o Senhor, né? Trabalhamos a noite inteira, mas pela sua palavra, né, por aquilo que ele já tinha visto de Jesus, né, ele lançou a rede e acontece o milagre que está aí, né? Acho que é o momento que ele é cheio de Deus ali, a gente pode trazer para os dias de hoje é isso, né? Às vezes a pessoa já está na comunidade, a sua família já fala de Deus, de Jesus, já fala da vocação, já põe isso, né, para a pessoa como uma possibilidade, mas tem aquele momento que ele é cheio de Deus ali, né? Que é o que lá aqui nas nossas leituras fala, aquele desejo, né, de ser padre, aquilo começa a falar forte com ele, né? E talvez esse pegar o barco e ir um pouco mais adiante seja dedicar uma oração, rezar um pouco mais, né, nesse sentido também, né? Rezar pedindo a Deus esse discernimento da vocação dele, né? Que me fez lembrar de São Francisco de Assis, né? Quando ele tem o chamado, ele, né, segundo lá as lendas lá, né, dos franciscanos, ele diante de um crucifixo, né, na igreja de São Damião, ele pergunta para o Senhor, Senhor, o que queres que eu te faça, né? E segundo reza lá, aquele crucifixo fala com ele, né? E o crucificado, melhor dizendo, fala com ele e diz, né, não vê que a minha casa está em ruínas, vai e restaura para mim, né? Então, assim, é um momento que ele torna claro para ele, né, o que é o seu chamado, né? Eu acho que isso faz parte desse pegar o barco e ir um pouco mais adiante, se colocar à disposição de Deus. Seria assim o link que eu consegui fazer, né, do texto com hoje, a forma que, né, Deus continua chamando, né? Terceira pergunta. Temos tido mesmo a ousadia do primeiro discípulo para renunciar a tudo e seguir Jesus? Às vezes nós temos medo, né? Às vezes, muito que a gente vai, ainda falta alguma coisa, né? Que muitos às vezes a gente tem medo ainda, né? Somos fracos ainda, né? E a gente segue um pouco, mas ainda falta alguma coisa, né? Eles deixaram tudo, né? E às vezes nós temos apego a muita coisa, né? Porque nós temos apego. Então, nós estamos vivendo, né,
na nossa arquidiocese, né, e no Brasil, né, a nível de Brasil, nós estamos vivendo o ano da família, né? Está até o cartaz ali. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, nesse eu e minha casa servir ao Senhor, eu tenho para vocês, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, depois vocês podem até pensar que eu estou fugindo do tema, mas eu não estou fugindo do tema. A Arquidiocese de Mariana, enquanto a CNBB ela celebra, olha para vocês verem que coisa boa, enquanto a CNBB ela retrata-se o ano da família, a nossa diocese trabalha o mês da família. A CNBB trabalha a Semana da Família. E os grupos de reflexão, ele vai trabalhar o mês todo falando da família, direcionando o seminário de Mariana. Mas tem dois fatores na nossa vida que as famílias do Brasil, e eu acho que até as famílias do mundo, estão entristecidas. E nós, enquanto comunidade eclesiais de base, nós não podemos deixar de falar isso. Nós, enquanto comunidade eclesiais de base, enquanto as Irmandades Franciscanas, a Arquidiocese de Mariana, a Igreja no Brasil e no mundo, está passando por uma tristeza muito grande. Por quê? Nesse final de semana, olha, duas tristezas grandes. Nesse final de semana, foi atingido a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Como tirar a alegria disso? Né? Por outro lado, gente, a nossa Igreja Católica, ela perdeu entre aspas, ela foi recolhido do meio de nós uma das pessoas que mais trabalhou para a comunidade eclesiais de base, para direitos humanos, que é Dom Pedro Casaldália, né? Ele faleceu, me parece que na sexta ou no sábado, e vai ser sepultado em São Félix, parece que amanhã ou depois, né? Então é com muita tristeza. Eu vivi e senti isso, o trabalho de Dom Pedro Casaldália na vida da igreja. Então eu fico muito emotivo quando fala desse pastor, sabe? Porque eu só vou contar para vocês um fato que aconteceu com ele numa época assim muito escura no Brasil, que ele ia ser deportado para outro país. Então, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano, Dom Eugênio Salles, né, se reuniu e entrou em contato com o Vaticano, que era, na época, presidido pelo, me parece que o Papa João Paulo VI. Aí o Papa contou para ele a história que estava acontecendo com Dom Pedro Casaldália. O Papa, né, melhor dizendo, escreveu um decreto ou uma lei ou alguma coisa desse sentido, falando: por favor, vocês não tocam no padre Pedro Casaldália. Por favor, vocês não tocam em Dom Pedro Casaldália. E repetiu: por favor, vocês não põem a mão em Dom Pedro Casaldália.
Porque se vocês porem a mão em Dom Pedro Casaldália, é em mim, é no Papa que vocês vão estar pondo a mão. E isso chegou no Brasil, todo mundo se acalmou, e infelizmente esse fim de semana ele nos deixou. Então, gente, vocês internautas que estão nos assistindo, procure saber, né, sobre Dom Pedro Casaldália, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano. Essas pessoas foram pessoas que lutaram. Hoje, na vida da igreja, na vida da minha casa enquanto família, muitas das vezes até a telha da minha casa que eu tenho que agradecer essas pessoas pela luta que eles tiveram com nós. Então, gente, se hoje eu sou o que eu sou, eu agradeço muito e tem muita a minha direção nesse tipo de pastoreio, porque é uma simples homenagem até que eu, Pedro, faço a Dom Pedro Casaldália, porque só quem conheceu ele sabe do que eu estou falando. Então é com muita tristeza. E por outro lado também, igual eu falei para vocês, nós temos que encontrar alegria para estar festejando, né? Por nós estarmos aqui tentando fazer algo para levar para o pessoal, né, que ora não pode estar presente junto com nós, celebrando, né, os grupos de reflexão. Então, gente, família, berço da vocação sacerdotal, todos os padres, todos, passaram no seminário. Todos os freis franciscanos passaram no seminário, todas as irmãs passaram, tem toda uma preparação. A família fica com a dor terrível no peito, muitas das vezes, porque o pai e a mãe, muitas das vezes, eles criaram os filhos para casar, ou para ser pai ou para ser mãe, de menos padre, ou ficar solteiro. Então, de repente, o filho chega e fala para o pai assim: eu vou ser padre. Assim, aquele momento é um momento de choque para o pai, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria dizer, né, falar, né, sobre essa. Vocês até me desculpam, mas nós não podemos deixar passar em branco essa passagem de Dom Pedro Casaldália aqui no mundo, né? Pergunta para o plenário. Nossas famílias e nossas comunidades eclesiais, com testemunho de vida e amor, têm inspirado e incentivado as crianças e jovens a seguirem Jesus Cristo como sacerdote? Nós temos rezado pelas vocações sacerdotais. Todo dia eu rezo pelas vocações sacerdotais. Minhas orações eu peço pelas vocações sacerdotais. Todos os dias da minha vida eu rezo pelas vocações. Isso concreto, né? É interessante assim, esse link ainda dentro do tema aqui, né, da família, né, que no encontro passado a gente falou do convite de Jesus, né, para que aqueles que quisessem fazer parte da sua família, né, quando diz ali que minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né, e na sequência a gente trabalhar a ideia do seminário também como uma família, né, que é o fato da vida aqui falou,
dentro do que o Pedro tinha comentado agora, esse choque que às vezes a família leva, às vezes não está esperando aquilo, né? Mas é interessante que a pessoa não vai perder a família. Na verdade, ele vai ampliar a sua família, é o que o texto todo propõe aqui, né? Então, talvez seja interessante realmente as famílias estarem trabalhando isso já em casa, né? Porque é uma vocação, é um chamado, e por que não ser? Né? Talvez esse choque, Pedro, venha mais desse despreparo, talvez. Sim. Pastor, né? Mas é interessante, assim, convida, acho que esse tipo de reflexão, acho que tende a produzir isso mesmo nas famílias, né? Lembrar que essa é uma possibilidade, que bela possibilidade que é, né? E se a gente for lembrar também, isso acontece com pessoas até que estão, talvez até perto de nós, e que às vezes a gente nem percebe, né? Mas vocês sabiam que uma pessoa muito conhecida nossa, aqui de Coimbra, o pai dele foi ver mesmo se ele estava no seminário, esteve na porta do seminário para ver se ele realmente estava no seminário. Então, gente, é isso que a gente tem que ver, né? Então, gesto concreto. Motivar e ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens de nossas famílias, de nossas comunidades, que mostram sinais de vocação, encaminhando-os para o seminário da Diocese de Mariana. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei. Para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Estivemos reunidos, vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.